Salve, salve, galerinha da Aula Paraná, tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos trabalhar um tema bem recorrente dentro da disciplina de Biologia, que são as viroses associadas a um mosquitinho bem famoso, que é o Aedes aegypti. Tá? Então vamos começar a nossa aula? Então nós temos aqui os nossos objetivos da nossa aula, que são os seguintes: conhecer as viroses associadas ao Aedes aegypti, ou seja, saber que doenças que ele vai ser o vetor, que ele vai estar transmitindo, e também compreender o ciclo de vida do Aedes aegypti, como que esse inseto ele vai se desenvolver, ele vai crescer, como que acontece a reprodução. E o importante, pessoal, para a gente poder compreender os métodos de prevenção é entender esse ciclo de vida. Belezinha? Vamos lá? Acompanhe aqui comigo uma perguntinha que eu trouxe para vocês. Vocês já ouviram essa música chamada Odioso do Egito, gravada por Zé Cabaleiro? Se você ainda não ouviu, você pode apontar seu celular para o nosso QR Code e acompanhar ali a musiquinha que vai falar sobre esse mosquitinho. Belezinha? E o que fala essa música? Ela foi feita em parceria com o Ministério da Saúde no ano de 2016 para uma campanha de esclarecimento e prevenção das doenças relacionadas ao Aedes aegypti. E que doenças são essas, pessoal? Que doenças que são associadas a esse mosquito? Nós temos o Zika vírus, temos também a febre amarela, temos a chikungunya e também o mais famoso, que é a dengue. Beleza? Então vamos continuando aqui, pessoal. Então, por que é importante saber sobre esse odioso, saber sobre esse mosquito? Justamente por ele ser vetor dessas diversas doenças. E isso é importante você saber, nesse aspecto, para poder se prevenir dessas doenças que a gente vai abordar na aula de hoje. Vamos lá? Nós vemos aqui, trouxe aqui para vocês a imagem do mosquito, do Aedes aegypti. Tá? Ele é um vetor. O que significa isso? Galera, vetor é quando ele vai transmitir alguma doença, ou seja, parte do ciclo reprodutivo, nesse caso, no ciclo de replicação viral, acontece dentro desse vetor, que é o mosquito Aedes, beleza? Então a gente acompanha aqui também que a origem do Aedes aegypti é africana, tá? Ou seja, ele é uma espécie exótica, tá? Então ele não é proveniente aqui do nosso país, tá? E ele ocupa muito bem o ambiente sinantrópico. Mas, professor, o que significa esse nome sinantrópico? Galera, sinantrópico está associado a organismos que vivem no ambiente urbano, relacionando-se com a espécie humana. Tá? E justamente por ele se adaptar nesse tipo de ambiente, que ele acabou se tornando um vetor das doenças que a gente vai conversar hoje, beleza? Ele apresenta, pessoal, a gente pode acompanhar aqui, apresenta hábitos diurnos. Ou seja, a maior parte das picadas associadas a esse mosquito acontece ali no finalzinho da tarde, nunca no período noturno. E a gente consegue observar que essas picadas de período noturno, desses pernilongos, que a gente costumeiramente chama, geralmente estão associadas ao Culex, que é uma outra espécie de mosquito também. Tá? Nós também vemos, acompanhando no slide aqui, que ele é holometábulo. Professor, mas que nome é esse? Holo é todo e metábulo, metabolismo. O que vai acontecer com o holometábulo? Pessoal, quando eu tenho um inseto que tem esse desenvolvimento, ele vai passar por metamorfose. Tá? Então ele vai ter o estágio larval, o estágio de pupa e depois ele vai ter o estágio de adulto, que é o estágio reprodutivo. Belezinha? Então o holometábulo é aquele que passa por metamorfose. Nós temos também aqui a fêmea, que ela é hematófaga. Professor, o que é hematófago? O que é um organismo hematófago? Ele vai se alimentar de sangue. Vamos olhar aqui, hemato, tá? Relacionado a sangue, e fago, que se alimenta. Belezinha? Pessoal, em biologia é muito legal a gente separar as palavras, tá? Então a gente consegue descobrir muitas informações só fazendo essa dissociação. Beleza? Vendo o prefixo e sufixo. Acompanhe aqui comigo o nosso primeiro quiz. A música Odioso do Egito, gravada por Zé Cabaleiro, foi feita em parceria com o Ministério da Saúde em 2016 para uma campanha de esclarecimento e prevenção das doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes, dengue, zika e chikungunya.
Qual doença não citada na música também tem o mosquito como vetor? Alternativa A, malária. Alternativa B, doença de Chagas. Alternativa C, febre amarela. Ou alternativa D, filariose. Nós já vamos retornar com a resposta para vocês. E então, pessoal, vocês responderam ao nosso quiz. Vamos só relembrar sobre o que ele está falando? Acompanhe comigo. Qual doença não citada na música, que é Odioso do Egito, também tem o mosquito como vetor? O mosquito que a gente chama popularmente como mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Quem assinalou febre amarela acertou, pessoal. Então, esse mosquito ele vai ser transmissor tanto da dengue, da zika, da chikungunya e também da febre amarela. Então vamos prosseguindo aqui com a vida do mosquito. Pessoal, lembra que eu comentei que era muito importante essa questão da gente compreender o ciclo de vida para poder desenvolver alguns mecanismos de prevenção? Vamos compreender como que acontece o ciclo de vida do Aedes aegypti? Vamos acompanhar aqui no slide que eu tenho aqui. Vamos começar pela fase da larva, fase juvenil ali, tá? Essa larva ela vai se desenvolver na água parada, tá? Ela se desenvolve na água parada e depois ela vai formar a pupa, ou seja, vai formar um casulo ali para terminar o desenvolvimento. Quando chega na fase adulta, aí sim nós temos a fase reprodutiva, tá? Então os machos geralmente eles vão se alimentar de plantas, tá? de produtos provenientes de plantas, e as fêmeas serão hematófagas. Elas sim vão se alimentar de sangue. E o que acontece? Eles vão colocar esses ovos em água parada e água limpa. Tá? Geralmente vai estar associado à água limpa para evitar prejudicar o desenvolvimento desses ovos e o desenvolvimento das larvas também. E o ciclo vai continuando com o desenvolvimento dessas larvas, e essas larvas novamente vão se tornar pupa e assim sucessivamente. Então, pessoal, quando a gente for pensar em métodos de prevenção, a gente tem que lembrar sempre que a gente precisa interromper esse ciclo. Ou a gente vai agir evitando que aconteça a oviposição, tá? Ou evitando o desenvolvimento das larvas, ou então evitando a reprodução do Aedes aegypti, desse mosquito. Belezinha? Então vamos falar um pouquinho sobre o Aedes, tá? Só relembrando, pessoal, por que nós estamos estudando ele? Porque ele vai transmitir tanto chikungunya, vírus Zika, febre amarela e dengue. Antigamente ele era chamado só de mosquito da dengue. Por quê? Porque só se conhecia a dengue como doença transmitida por esse mosquito. Conforme foram avançando os estudos e novas doenças foram surgindo, ou seja, as doenças emergentes, então a gente conseguiu estabelecer esse panorama e trazer essas informações aqui para vocês. Como prevenir? Tá? Então, como que você vai fazer? O que a gente vai fazer para poder evitar que aconteça a infecção por febre amarela, dengue, chikungunya e zika vírus? Primeira coisa, interromper o ciclo de vida. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Acompanhe aqui comigo no slide que eu posso interromper esse ciclo de vida evitando locais onde possa ocorrer a oviposição, onde possa ocorrer a postura desses ovos. Ou seja, eu vou evitar que tenha água parada nesses locais aí, belezinha? Posso também fazer controle biológico, ou seja, eu posso utilizar alguns peixes que vão se alimentar dessas larvas, vão se alimentar dos ovos ali também, ou eu posso fazer
a utilização de uma bactéria chamada Wolbachia. O que ela vai fazer? O que essa bactéria vai realizar dentro do ciclo de vida do Aedes aegypti? Pessoal, ela vai interromper o desenvolvimento tanto dos ovos quanto das larvas. Tá? Então é como se fosse eu estivesse colocando uma infecçãozinha ali para interromper esse ciclo de vida. Tá? Então é muito importante também haver o controle biológico. É uma outra estratégia de prevenção. Nós temos também as vacinas. A vacina para a dengue, que ainda está se desenvolvendo ainda, mas já temos alguns exemplos, como a Dengvaxia, tá? Que ela é para vacina para dengue 1, 2, 3 e 4. E ela é feita do vírus atenuado ou de material genético recombinante. Tá? Então, se quiser ver um pouquinho mais sobre vacina, é muito importante entender o que é uma vacina com vírus atenuado e o que é uma vacina com DNA recombinante. E nós temos a vacina para a febre amarela. Essa vacina já existe há mais tempo. E a vacina da febre amarela, geralmente ela é recomendada, pessoal, quando você vai para algum lugar onde essa doença ela é endêmica, ou seja, onde acontecem mais casos da febre amarela. Por exemplo, se você for fazer uma trilha onde já existem casos de febre amarela, é recomendável que você tome a vacina antes de ir para fazer essa trilha, para fazer sua atividade. Beleza? Vamos prosseguindo aqui? Ou então, eu posso fazer utilizando mosquito transgênico. Eu vou resgatar os conceitos que nós trabalhamos na primeira série do ensino médio, que é a questão um pouquinho de DNA, de síntese de proteínas. E como que vai acontecer? Vamos acompanhar. Então, eu vou pegar um novo gene e vou introduzir em um DNA circular. O que é esse DNA circular? O DNA circular, pessoal, é aquele plasmídio bacteriano, ele que vai ser o vetor ali de inserção desse gene, beleza? Continuando aqui, esse DNA, depois que ele é inserido, ele é sintetizado e é incorporado no mosquito. Essa nova linhagem transgênica, ela vai ser... essa nova linhagem vai ser desenvolvida, tá? Então vai se desenvolver, vai crescer, e esses machos soltos no meio ambiente, eles vão começar a se reproduzir. Só que lá naquele gene, ele tem um detalhezinho, tá? Os filhotes desses cruzamentos com os machos transgênicos, eles não chegam à fase adulta. E se eles não vão chegar à fase adulta, eles não vão transmitir a doença. Beleza, pessoal? Outra coisa que a gente pode estar trabalhando é a questão de utilizar uma outra forma de controle biológico, um outro mosquito, tá? Que é o Aedes albopictus. Tá? Olha que nome tudo difícil de falar, né? O Aegypti e o albopictus. Por que albopictus? Porque ele não vai ser vetor, tá, dessa doença. Como que isso funciona, professor? Vamos imaginar aqui que eu tenho um nicho, eu tenho um ambiente a ser explorado. Ou esse ambiente pode ser explorado pelo Aedes aegypti ou pelo seu concorrente, o albopictus, Aedes albopictus. O que vai acontecer? Se eu tiver o mosquito que não é vetor, eu vou evitar a transmissão das doenças que nós já falamos, que é dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus, beleza? Então, essa estratégia também a gente pode estar utilizando. Essa estratégia a gente vai chamar de ocupação de nicho por uma espécie concorrente. Vamos lá? Nosso segundo quiz aqui para a gente refletir bastante sobre o que nós já estudamos. Alterações genéticas do transmissor podem acabar com a dengue. A engenharia genética está prometendo uma solução para um dos flagelos dos países tropicais, como o Brasil. A ideia é impedir a implantação do agente causal nos transmissores. O transmissor e o agente causal da dengue são, respectivamente, lembre-se, pessoal, quando a gente fala respectivamente, tem que ser na sequência, tá? 1. Alternativa A, mosquito e um vírus. Alternativa B, mosquito e uma bactéria. Alternativa C, percevejo e um vírus. Ou alternativa D, barbeiro e protozoário. Nós já vamos voltar com a resposta.
E então, pessoal, suave na nave, responderam ao nosso quiz? Ele está perguntando, o transmissor e o agente causal da dengue são um mosquito e um vírus, ou seja, quem transmite a dengue é o mosquito, quem é o vetor da dengue é o Aedes aegypti e quem é o causador é o vírus, beleza? E aqui eu trouxe para vocês o Anota Aí. O que é esse Anota Aí? São informações importantes para vocês deixarem registrado no caderno de vocês para poder retomar mais tarde o conteúdo. Então, um tempinho para vocês anotarem, já voltamos. E então, pessoal, fizeram o registro no caderno, anotaram essas informações que são hiper mega importantes. Que informações são essas, professor? Então, que o Aedes aegypti, ele é um vetor, tá? Então ele que vai transmitir dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Ele é proveniente da África, ou seja, ele é uma espécie exótica. Ele vai transmitir as doenças que a gente já mencionou aqui, né? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E como que eu vou interromper o processo, o ciclo de vida para prevenção? Eu posso utilizar controle biológico, no caso barrigudinho e a bactéria Wolbachia. Posso usar mosquitos transgênicos e espécies competidoras. Mas, pessoal, você também pode fazer a sua parte. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje no nosso Mão na Massa. Vamos acompanhar lá? Então, no nosso Mão na Massa, eu trago uma pergunta. Você já verificou se tem algum foco que permita o desenvolvimento do Aedes aegypti, um lugar que tem água parada na sua casa? Se você não fez isso, a gente vai fazer junto, beleza? Mas nós temos uma técnica para utilizar. Que técnica é essa? Primeiro passo, nós vamos desenhar a planta da sua casa. Então você vai fazer um desenho, registrar no seu caderno como que é a sua casa,
Belezinha? Eu trouxe aqui um modelo de planta, óbvio que eu não sei desenhar, então não fui eu que fiz esse desenho, tá? E nesse modelo de planta, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar os pontos onde podem acumular água. Onde que eu marquei aqui? Eu marquei aqui no caso da varanda, tá? Então pode ser ali algum vaso que não esteja com areia, pode ser alguma outra estrutura, um pneu, tá? Que esteja jogado, esteja acumulando água. Tá? E também anotei aqui no banheiro, no ralo do banheiro, pessoal, às vezes pode acumular água. E quando acumula água naquela tubulação, o mosquitinho vai lá e aproveita também. Beleza? Vamos continuando aqui. O que mais que nós temos que fazer? Terceiro passo. Aqueles pontos em que é possível sua intervenção, você pode fazer a sua parte. Por exemplo, se você tem algum vaso que esteja acumulando água, você pode completar com areia para evitar que essa água fique ali disponível para o mosquito. Se você tiver um pneu, você pode colocar esse pneu em um lugar mais adequado, onde ele não acumule água, por exemplo. Mas, professor, e se for algum problema relacionado à tubulação da minha casa, o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir arrumar, né, professor, sozinho. Você vai conversar com o seu responsável para tomar as medidas cabíveis, tá? Feito isso, vai fazer todos os registros no seu caderno. Beleza, pessoal? E nós falamos na aula de hoje sobre algumas doenças relacionadas ao Aedes aegypti. Na verdade, mencionamos mais a prevenção e falamos sobre esse mosquito que vai transmitir essas doenças, tá? E técnicas que a gente pode utilizar, inclusive controle biológico, mosquitos transgênicos, para prevenção. Belezinha? E nesta aula seria isso, pessoal. Um abraço para cada um de vocês, um beijo no coração e tchau, tchau!